Bom dia, pessoal, tudo bom? Legal, espero que hoje o dia seja muito iluminado e muito produtivo para nós, tá? Então, assim, eu venho há algum tempo fazendo lives para vocês, fazendo vídeos curtos, assim, todas as manhãs, falando sobre criatividade, como que a gente pode acessar a criatividade, como que a gente pode ser mais criativos dentro da nossa escolha, que é a marcenaria, que é o trabalho com a madeira, né? E todos os exercícios que a gente pode fazer para melhorar a questão da criatividade, né? Então, assim, é entender um pouco mais como é que funciona o nosso cérebro, a gente usar táticas de aprendizado que são mais eficientes para que a gente possa assimilar mais rápido aquilo que a gente está aprendendo, né? E uma coisa muito importante é a gente colocar tudo que a gente aprende em prática, né? Do mesmo jeito que a gente ensina nos nossos cursos de marcenaria, a gente ensina as técnicas, ensina como usar as ferramentas, ensina que ferramenta você vai comprar, qual é a melhor ferramenta para você comprar. A gente ensina também você colocar isso em prática, você assimilar melhor aquilo que está sendo ensinado para você e você colocar aquilo em prática. E isso é uma coisa muito importante, porque a prática vai te levar a uma perfeição, vai te levar. Perfeição não, porque perfeito não existe, né? Existe o bom suficiente para o seu conhecimento até aquele momento. A partir daí, você vai estar sempre melhorando e sempre buscando mais, né? Mas é um ponto muito importante para você assimilar aquilo. Então tem exercícios práticos para você ir fazendo e você ir subindo de nível, tá? Hoje eu vou falar para vocês o seguinte: a criatividade ela passa também por como usar as ferramentas. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre a Dremel, né? Então, assim, eu vou dar dicas de uso da Dremel e dicas de como você fazer um entalhe, né? Você entalhar algumas peças usando a Dremel, tá? A gente vai começar por um ponto muito importante, que o que é? Qual é a primeira dica que eu dou para vocês? A primeira dica é assim, é vocês conseguirem arrumar uma estrutura de trabalho com a Dremel, onde vocês não precisem ficar segurando ela na mão, ou seja, usar a Dremel, o corpo dela para fazer o entalhe. É possível? Lógico, é extremamente possível. Você não precisa ter esse lingote como eu tenho aqui para fazer o que a gente vai fazer aqui. Você pode fazer simplesmente com ela e não tem problema nenhum. Mas qual que é a dica que eu dou para você? Quando você usa a máquina em si, você tem alguns fatores que podem ser negativos para você, né? Para muita gente não vai atrapalhar, mas para alguns pode atrapalhar. Primeiro que é uma máquina grande, não é uma máquina tão pequena, é bem diferente de você segurar como uma caneta, né? Uma coisa mais ergonômica para você segurar, principalmente para fazer o entalhe que a gente vai fazer. E você também tem a questão de quando você está segurando aqui, muitas vezes a sua mão tapa as saídas de ar do motor. Isso faz com que o equipamento, a ferramenta em si, comece a esquentar. Então você começa a sentir o calor da ferramenta na sua mão. E isso incomoda bastante. Então, por vezes, você vai ter que parar, né, para deixar a máquina aí dar uma esfriada, porque você mesmo vai ficar impressionado porque ela esquenta bastante, principalmente quando você está manuseando ela. Quando você está usando ela com lingote, ela já não tem esse aquecimento que eu acabei de falar para vocês. É bem diferente, tá? Então, assim, você tem que arrumar uma estrutura, né? Aqui eu estou usando o meu cavalete de mesa, usando a minha bancadinha simples que eu faço aqui para levantar os objetos da bancada. E eu prendi no próprio cavalete de mesa essa estrutura aqui para a máquina ficar pendurada. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, uma indicação de uso da Dremel, para vocês fazerem qualquer tipo de trabalho, é usar dessa maneira, com o lingote e ela pendurada, onde você não precisa ficar segurando com ela, tá? Até porque quando você fica segurando também tem a vibração dela e é legal a gente evitar isso. Ela tem saída de ar aqui na frente e aqui atrás, por isso que quando você segura, ela vai esquentando. Em qualquer lugar que você fica aqui segurando, ela tem a saída de ar e começa a esquentar a máquina. Bom, pessoal, a primeira dica para quem quer fazer entalhe ou escultura com a Dremel, né?
primeira observação é justamente você tomar muito cuidado com essa parte aqui da Dremel, porque essa parte ela vai girar junto com o conjunto, né? Deixa eu ligar aqui, ó. Então, nunca ficar com o dedo próximo, o teu dedo vai ficar nessa área aqui. A segunda dica é você sempre ter controle da máquina, né? E você sempre ter um dedo de apoio, como se você estivesse realmente descascando uma laranja, uma batata. Então você vai ter controle aqui da máquina e vai desgastando a peça, tá? Eu já vou demonstrar para vocês. Então aqui eu fiz um desenho de uma águia, tá? E eu vou demonstrar para vocês aqui como é que a gente vai desgastando aos poucos. Então assim, aqui nessa superfície a gente tem um tipo de desgaste e aqui no bico a gente tem outro tipo de desgaste, que é o desgaste onde a gente vai fazer justamente os chanfros, onde a gente vai assim desgastar a peça nesse sentido aqui, ó, fazendo exatamente os detalhes. Pode ser que a gente tenha que trocar essa bobina aqui, a maior, por aquela mais fininha, para a gente poder fazer alguns detalhes aqui mais próximos, né, do ideal. Mas essa aqui é legal para a gente já começar a desgastar a maior parte aqui da peça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá vendo? Essa peça mais gorda, ela até entra para fazer esse detalhe do bico. Só que aí eu vou ter que usar ela sempre parada, assim, forçando. O que vai acontecer? Vai queimar tanto a madeira como a lixa. Então, não é produtivo isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o bico, a bobina menor, para a gente realmente conseguir desgastar essa parte do bico aqui. Tá? Alguns pedaços aqui a gente não vai conseguir entrar com essa bobina, com a menor a gente vai conseguir chegar mais próximo, mas alguns detalhes a gente vai ter que fazer com outro tipo de ferramenta. Aqui falta só um pouquinho aqui, mas aqui já está praticamente o formato feito, tá vendo? Falta só uns cantinhos aqui para a gente fazer, mas a gente vai usar outro tipo de ferramenta para fazer esses bicos aqui que são mais fácil. Tá? Mas você viu que assim, é só você ir controlando, você vai controlando a peça aqui devagarzinho, sempre tentando fazer um movimento, nunca só forçando, né? E aí você consegue ter mais controle da sua máquina e da sua ponta. Bom, pessoal, é isso aí. Por hoje a gente encerra aqui. Os detalhes que a gente vai fazer seguir, que é
o arredondando dos cantos, o baixo relevo, o alto relevo da nossa águia. Eu quero mostrar amanhã para vocês. Por que eu quero mostrar amanhã para vocês? Porque eu quero mostrar em mais detalhes, eu quero deixar vocês verem todo o trabalho que eu fiz na peça. E se eu colocar nesse vídeo de hoje, o vídeo vai ficar muito grande, muito longo, e infelizmente o YouTube anda meio que cortando quando o vídeo é muito longo assim, eles não estão muito afim de ajudar não. Então eu vou passar toda essa informação para vocês com detalhes, com cenas bem bacanas, não sei o que, mas aí a gente mostra amanhã. E aí junto com o vídeo de amanhã eu venho dando outras dicas para vocês, tá bom? Então não se esqueçam, para a gente aprender cada vez mais, a gente precisa continuar estudando e praticando. Então vamos praticar a criatividade, criando engenhocas assim, para que isso facilite o nosso trabalho, né? E criando peças diferentes para que a gente possa surpreender quem está em nossa volta, surpreender os clientes, e assim a gente vai crescendo e indo para um próximo nível dentro da marcenaria. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido e amanhã a gente está aqui de novo com novas dicas, tá bom? Um abraço!